Eu quero que tu pense na tua última semana de orações, não numa vida espiritual toda, só nos últimos 7 dias. Eu quero que tu reflita sobre quais foram os teus pedidos de oração ao longo dessa semana. Talvez pediu por alguém, por algo, né? Agora eu quero te conduzir a uma outra consciência. Quanto deste momento de oração tu dedicou para entrar em contato com a essência de Deus? Perguntando: Pai, te revela para mim. Pai, quem és tu? Penso que listar o que nós pedimos a Ele sempre vai ser mais leve do que a segunda consciência, né? Sobre isso nós vamos conversar no episódio de hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Kondorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. Todos os dias às 7h07, nós temos um encontro aqui para olhar para dentro, expandir a nossa consciência e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, nós vamos entender uma diferença que ela pode parecer muito sutil, mas que eu penso que, na verdade, ela seja o coração de toda essa série. A diferença entre pedir coisas a Deus e, no momento de oração, desejar conhecer Deus e talvez, inclusive, a vontade dele para nós. Esse é o episódio 4 da série, Conhecendo o Deus em quem eu creio. Bora mergulhar comigo? Queridão, queridona, existe um tipo de relação que se sustenta inteiramente sobre a necessidade. Tu te aproxima quando precisa, tu pede, tu recebe ou não recebe. Tu te afasta de novo até a próxima necessidade. E isso não é uma coisa exclusiva para a vida espiritual. Pensa em qualquer relacionamento humano que funcione assim também. Tu liga quando precisa de algo, tu só procura quando existe um problema. Tu nunca pergunta como a pessoa tá de verdade, sem ter uma agenda por trás. Tu diria que tu conhece essa pessoa? Provavelmente não. Tu conheceria a função dela na tua vida, o que ela pode fazer por ti, como ela responde às tuas demandas, mas não conheceria quem ela é, inclusive quando ela não está sendo útil para ti. E é exatamente isso que acontece com muita gente na relação com Deus. A oração se torna uma lista de pedidos intercalada com alguns agradecimentos, por alguns, inclusive, pedidos atendidos. E o espaço para simplesmente perguntar quem tu é nunca se abre. Não porque tu não te importa, mas porque ninguém te ensinou que essa pergunta era permitida. Agora eu quero te mostrar de onde vem esse padrão de relacionamento. E para isso eu quero que tu pense em uma figura de autoridade. Lembra? Nós já fizemos uma listinha de algumas pessoas que foram referência para nós lá na infância. E eu quero que tu lembre de alguma delas que tu só poderia ter acesso ou procurar se tu tivesse uma demanda. Eu quero que tu pense em alguém que tu só podia procurar se fosse algo muito importante. Pensou? Muito bem. Esse desafio de só procurar uma pessoa importante para mim
Só quando eu tenho algo muito importante para falar? Só quando eu tenho um pepino grande para descascar? Porque se não for importante, eu preciso resolver sozinho. Isso vai moldando tanto a nossa maneira de nos relacionarmos, que isso também chega no patamar da espiritualidade. Então eu vou olhar para Deus, e eu vou me relacionar com Ele só por demanda. Aquele relacionamento só por demanda. Agora eu me lembrei de uma situação. Eu sempre tive conexões com alguns líderes, né? Não tive muitos líderes num tempo de CLT, mas eu sempre acessei os meus líderes de maneira muito intensa. Porque eu olhava para eles como líderes, ok, havia um respeito, né? Por conta do cargo que desempenhavam, da responsabilidade, enfim. Mas eu sempre estreitava o vínculo. E as pessoas ficavam muitas vezes até horrorizadas com isso. Tipo, enfim, tive vários rótulos enquanto vida corporativa. Só que refletindo sobre isso, né, gravando aqui com vocês, eu entendi que eu sempre quis mais dos líderes do que apenas o que eles poderiam me dar como líderes. Eu olhava para o ser humano por detrás do líder. Então, óbvio que eu ficava amiga dos meus gestores. O último, inclusive, quase me trazia em casa. Minha gestora me deixava na esquina de casa, porque ela passava aqui a Porto Alegre. E as pessoas ficavam, às vezes, quem é a Grace? Esse é um ponto. Porque eu queria conhecer o meu gestor, eu queria conhecer a pessoa por detrás daquela demanda. Eu queria saber quem era a gestora de fato, por detrás do cargo que ela trazia. É exatamente essa consciência que eu quero trazer para vocês hoje. Quando eu vou entrar em contato com Deus, eu vou trazer para Ele só uma lista de pedidos de agradecimento, como se a gente tivesse, sabe? Ó, meu momento é esse, paizinho, assim, 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 check, 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 assim, 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 assim. Quando que, na verdade, o que que ele quer? Ele quer que tu. Ele quer se abrir para ti também. Para que tu possa confiar genuinamente nele. Porque, de novo, eu preciso reforçar. Nós só confiamos em quem nós conhecemos. E agora, nesse episódio, aquela pergunta que move o título dessa série fica mais forte ainda. Quem é o Deus em quem eu creio? Eu experiencio o relacionamento? Ou é só Ctrl+C, Ctrl+V? João 14. Jesus já está com os discípulos faz tempo. Muito tempo de convivência, muitas refeições, muitas caminhadas, ensino, muitos milagres. E Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mostra-nos o Pai. Depois de tanto tempo, Filipe ainda está pedindo para ver alguém. E a resposta de Jesus carrega um peso que poucas pessoas notam. Ele fala assim: há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem viu a mim, viu o Pai. Ai, Deus do céu, por isso que eu leio os evangelhos, é uma coisa
sobrenatural. Ainda não me conheces. Depois de tanto tempo. Tu entende que Filipe estava fisicamente próximo a Jesus? Ele dividiu refeições, viagens, aprendizados, provavelmente fez várias perguntas, pediu coisas, recebeu respostas. Mas a proximidade física não é o mesmo que conhecimento. Proximidade física também não é o mesmo que intimidade. Tu pode estar perto de alguém durante muito tempo e ainda assim não saber quem ele é. E agora posso abrir até um triplex na tua mente aí. Porque essa conversa aqui é sobre espiritualidade, mas agora a Grace terapeuta que dá uma brisada, ela pode acontecer nos nossos relacionamentos. Vocês sabem que eu conto histórias, né, do meu casamento de maneira tranquila aqui, para vocês entenderem que eu também vivo os mesmos processos. Se tu é mulher, quantas vezes tu já perguntou sobre como o teu marido olha para algo e ouviu? Ou o que ele gosta, do que ele gosta? Quantas vezes tu já sentou com os teus pais e ouviu histórias para conhecer eles? Conhecer alguém, conhecer Deus, conhecer quem caminha e divide a vida conosco, exige um tipo de atenção diferente de apenas estar presente fisicamente. Exige perguntar quem tu é e não só o que tu pode fazer por mim. Porque se eu me conecto também aos meus pais, meus amigos, meus líderes, enfim, meu marido, minha esposa, apenas pela função que ele desempenha na minha vida, eu não conheço essa pessoa de verdade. E é interessante que nessa passagem, Jesus não repreende Filipe. É como se ele soubesse, né? Mas existe uma tristeza, um tom de tristeza na resposta de Jesus, porque ele fala assim, ainda, sabe? E isso carrega uma expectativa não cumprida. É como se ele dissesse: eu estava aqui o tempo todo para ser conhecido, não só para resolver tuas tretas. Agora eu lembrei daquela música da Pitty, né? Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Eu adoro as minhas referências, né? Tava atendendo antes aqui, minhas referências são fantásticas. Chaves e coisas assim. E músicas aleatórias. Olha só. Já que a gente tá falando de mudança de percepção, eu quero te propor um experimento. Top? Ah, eu queria muito ver a carinha de vocês me vendo agora. E não, eu não quero que tu pare de pedir tuas coisas em oração, tá? Não é essa a proposta dessa conversa. Os salmos, eles estão cheios de pedidos, tá? Então, Jesus falou que a gente podia pedir. Pedir é legítimo e faz parte da relação, ok? Esse aqui não é o ponto. Mas eu quero te convidar para abrir um novo espaço ao lado dos pedidos. Um espaço só de pergunta. Não é me dá isso, mas é quem tu é nesse meu pedido? Eu não quero que tu pergunte mais, eu preciso de uma solução para aquilo. Eu quero que tu converse com ele. Pai, como tu te sente sobre isso? Pai, eu quero te conhecer melhor. E eu preciso te alertar que essa mudança de postura,
Ela não vai fazer assim, ó, plim, uau, tô escutando, né. Não, talvez tu escute o silêncio. Mas eu quero que aí dentro algo comece a modificar, para que tu não seja o Felipe do rolê e tenha uma chance absurda de ter convivido com o mestre e não ter entendido nada. Então, meu amor, de verdade, tá? Eu quero estimular a intimidade. E a gente falou um pouquinho, né, sobre intimidade na série passada, quando a gente falou sobre vulnerabilidade, sobre exposição, sobre chegarmos no Pai, muitas vezes quebradinhos, porque é isso que transforma uma relação de funcional para real. Já que eu falei em Salmos, eu vou citar o Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e indagar o seu templo. É interessante, né, que Davi, o sábio Davi, da visão, da visão ele só pede uma coisa, dentre várias que ele poderia pedir, porque ele foi um homem feito inclusive segundo o coração de Deus. Davi tem demandas reais, necessidades reais, guerras reais, né? Ele é um rei, mas ele usa 3 verbos que não tem nada a ver com um pedido de solução. Ele fala: morar, contemplar e indagar. Morar, contemplar e indagar. Eu acho que essa parte é legal, né, no final. Indagar no seu templo. Sabe o que isso me fala? Até porque quem consegue fazer isso é porque tá presente, né? Porque tá vulnerável, porque tá disponível. Ele não quer que Deus mande a solução, porque ele sabe que Deus é a solução. Então eu quero saber mais quem tu é, Pai. Eu quero ter essa intimidade, essa troca contigo. Chega de ficar longe, de eu só te procurar para apagar meus incêndios. Esse salmo ele fala muito disso. Quantas vezes eu só busco Deus, eu só busco a minha espiritualidade, eu só busco ajuda. Quando eu já tô sucumbindo, quando eu já tô com a água batendo aqui em cima. É, gente, quando a gente não sabe, quando a gente não conhece a intimidade do Deus em quem nós cremos, do Deus que nós servimos, nós vamos mantendo um relacionamento funcional com Ele e não real.
Nós não temos intimidade. E a consciência central desse episódio é exatamente essa. Eu preciso te questionar. Tu pode ser uma excelente cristã, um excelente cristão. Tu pode orar, tu pode ter um vocabulário santo e mesmo assim não ser íntimo de Deus. Às vezes aquela pessoa que nem sabe como ora, talvez às vezes nunca abriu uma Bíblia, nunca teve numa igreja, talvez foi batizado só e nunca mais. Conheça mais Deus do que tu. Hum. Vou deixar o silêncio para que tu entre em contato com isso mesmo, para ver se faz sentido. Preciso deixar essa provocação. E eu acho que a gente tem que começar a colocar nos nossos momentos de oração, nos nossos momentos de tempo com Deus, literalmente, por isso que eu falo tanto, né, de ouvir o silêncio, porque na verdade esse silêncio ele não é real silêncio, né? Ele é só ausência talvez de som, que é quando a gente diz assim, ó, eis-me aqui, Pai. Eu tô aqui. Gente, essas são as conversas, e daí aqui abrindo para vocês um making off. Essas são os momentos mais profundos que eu tenho. Quando eu não consigo falar, seja de bom ou seja de ruim. Eu só digo assim: eis-me aqui, Pai. E daí eu me abro para receber dele. Aliás, eu faço isso todos os dias de manhã, há 3 anos. É assim que eu faço meu devocional. Eu literalmente pego a minha Bíblia, olho para ela e digo: eis-me aqui, Pai. E eu abro e leio. E percebo como a palavra me impacta. Tu pode fazer isso com o vídeo do YouTube, eu faço isso também. Tem algo que eu adotei de um queridão, que ele chama de algoritmo cósmico. Eu literalmente falo: "Pai, eis-me aqui, fala comigo". E eu abro o primeiro vídeo do YouTube que ele me recomenda. E claro, porque eu faço isso há muito tempo, sempre vai vir ou o André Fernandes ou o David Leonardo. Que são os que eu mais me conecto, né. Isso não é novidade pra vocês aí. E eu assisto. E adivinhem o que acontece? Hum, é, o rolê é bem doido. E ele fala comigo ali. Daí eu vou para o momento de adoração, onde eu coloco os meus louvores. Se tu não, né, compartilho com vocês uma playlist A Deus em Mim no Spotify, busca lá. E bota Grace Condofer no Spotify lá que tu vai encontrar umas playlists minhas. E uma delas é A Deus em Mim. Há de haver, tá? Com H, então. Então, daí eu faço minha parte de louvor, literalmente. E daí eu escolho um louvor. Ultimamente eu tô escutando Vitorioso S. 3 dias já. E eu escutei hoje Aviva-nos. Aviva-nos, entende? Isso é intimidade. É isso que eu preciso. Eu quero provocar isso em ti. Intimidade. Para que tu saiba quem é Deus. Para que tu acesse isso de maneira definitiva. Certo? E o exercício de hoje é uma mudança de pergunta. Na parte 1,
Eu quero que tu faça uma auditoria da tua última oração. Vamos fazer uma auditoria? Eu quero que tu liste as coisas que tu pediu nos últimos 7 dias. E depois eu quero que tu faça uma lista sobre esse momento de receber de Deus, de tu perguntar quem ele é, esse tempo de qualidade com o papai. Tu teve? Ou tu só abriu a lista? Pai, tchu, 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 tchu. Vamos ter consciência disso? Muito bem. Agora eu quero que tu faça a pergunta de Felipe, tá? Se eu fosse fazer a pergunta de Felipe hoje, mostra-me quem realmente é. O que eu esperaria descobrir? Se eu fizesse a pergunta de Felipe, pai, me mostra realmente quem é o pai. O que eu esperaria descobrir com essa pergunta? E daí eu quero que tu coloque e acesse a consciência, tá? Depois de quantos anos tu tem de fé? Eu conheço Deus ou eu conheço o que ele tem feito por mim? Ou eu só conheço Deus através das obras dele, na vida dos outros ou na minha, talvez. Então eu só conheço o Deus do milagre, eu só conheço o Deus da provisão, eu só conheço. E os outros? E as outras faces dele? Sem ele ser útil a ti, quem ele é para ti? Muito bem. E hoje, em algum momento, eu quero que tu ore sem pedir nada. Só contempla. Quem tu é, Pai, nesse momento para mim. O que eu nunca te perguntei sobre ti, sobre a tua essência, sobre quem tu é. E eu preciso, meu amor, que tu fique em silêncio depois. E eu não quero que tu fique com um silêncio de expectativa. Eu quero que tu fique num silêncio de contemplação. Faz essa pergunta e fica num lugar da natureza onde tu uma janela, onde tu possa contemplar para te inspirar. E quem sabe receber o toque do Espírito Santo. Vamos à nossa oração? Pai, perdoa a gente por ter te tratado como quem resolve em vez de como quem é. Que cada pessoa que ouvir esse episódio sinta a tristeza que está no Ainda não me conheces, de Felipe. E que ela não fique na tristeza, que ela use isso como um convite para abrir hoje um espaço de pergunta ao lado do de pedido. Quem tu é, Pai? Como tu te sente? O que eu nunca perguntei. E que ela aprenda, como Davi, a pedir uma coisa: contemplar, não resolver. Contemplar. E que esse contemplar seja o início de conhecer de verdade quem sempre esteve por perto, esperando ser perguntado. Eu desejo, Pai, que cada pessoa que finalizar esse episódio entenda que saber sobre Deus e ter intimidade com Deus são coisas diferentes. Em teu santo nome, Pai. Amém. Queridão, queridona, tu não precisa parar de pedir. Mas eu quero que tu comece a perguntar. Então eu peço, mas eu também pergunto. Eu trago as minhas demandas aos pés do mestre. Lembra que um coração quebrantado é irresistível? Então nós entregamos ao Pai as nossas demandas. Mas eu também reservo um momento de silêncio para perguntar, Pai, quem é tu nisso tudo? E te prepara para acessar consciências grandiosas que até agora tu não percebia. Ele só tá querendo um tempo contigo.
Mais simples do que tu imagina, tá? Meu amor, isso é construído, tá? Intimidade a gente constrói dia após dia. Relacionamento real a gente constrói dia após dia. Lembra do casamento? Lembra de qualquer relacionamento que tu manteve? É isso, é uma construção diária. Intimidade não nasce do dia pra noite. Então, assim, ó, hoje, amanhã e depois. Trago os meus pedidos, mas no final eu vou deixar um espacinho. Paizinho, ó, eis-me aqui, vem, fala comigo, me diz quem tu é. Me diz como tu te sente me olhando. Deixa eu te conhecer. Como é que tu fez isso? Sério, tô falando sério, é real oficial, tá? É real isso, tá? Bora? Vamos começar a fazer? E no próximo episódio, existe uma palavra que aparece centenas de vezes na Bíblia e que a maioria das pessoas nunca parou para sentir de verdade. Ela aparece tanto que até virou clichê. Mas o que ela realmente significa pode ser completamente diferente do que tu imagina. Amanhã a gente vai examinar a palavra mais usada e menos compreendida de toda a fé cristã. Não vou dar spoiler, tu vai ter que vir amanhã às 7h07 pra gente conversar, tá bom? Se tu chegou até o final desse episódio, lembra de curtir, comentar e compartilhar. Isso é importante pra caramba. Comenta aqui, 1 minuto de silêncio, só pro povo ficar curioso. 1 minuto de silêncio após a minha oração, só para dar espaço pro meu mestre. Tá? Que daí eu vou saber que tu chegou até o final desse episódio, certo? E conta pra mim como tá sendo essa experiência de me enxergar aqui. E eu tô voltando, na verdade, à raiz, né, a Grace raiz lá do início, não tão refém, né, de um texto, mais livre, né? Tô seguindo alguns passos aí de voltar à essência, voltar ao começo, ao primeiro amor, a raiz de tudo. Percebe se tá mais legal, se tá fazendo sentido, certo? Porque daí acaba que vai ficar um pouquinho maior. Inclusive, eu vou fazer um vídeo além do Despertando com a Grace, eu preciso expandir algumas consciências de vocês, certo? Acerca do tempo, tá? Lembra de curtir, comentar e compartilhar? Te vejo amanhã às 7h07, porque vai ser importante, tá? Fica bem. Beijo!